Olá, queridos alunos, voltamos aqui, né, para a segunda parte da nossa aula. Agora a gente vai falar um pouquinho de tabelas, né? E para saber de tabela, a gente vai falar da tabela aqui de distribuição de frequência, que é a tabela mais usada aí que a gente tem na estatística. Então, é distribuição de frequência, né? Um estudo completo da distribuição de frequência é imprescindível, porque esse tipo de tabela é a mais importante na estatística descritiva. Então, a gente vai pegar agora, para entender a tabela de distribuição de frequência, alguns conceitos aqui que você precisa saber. Olha só. O primeiro conceito aqui, ó, é dados brutos. É o dado que eu pego logo após a coleta, né? É quando eu faço a coleta de dados e aí eu pego os valores coletados. Sem nenhuma organização, eu pego o dado bruto aí, ó. Sem ordem, né? Aqui, ó, 24, 23. Então, o dado bruto é o primeiro dado que eu tenho aqui da minha pesquisa, que eu pego ele de forma crua, aí, vamos dizer assim, né? Aí depois você tem o rol. O que é o rol, galerinha? O rol é quando eu pego os dados e eu coloco em ordem. Pode estar tanto em ordem crescente ou decrescente, olha só. Então, ó, o rol pode estar tanto em ordem crescente ou decrescente. Nesse caso aqui, ó, eu coloquei em ordem crescente. Eu vou dar uma dica, eu sempre prefiro colocar em ordem crescente. Aqui, ó. Esse é o limite inferior, que eu vou chamar de LI, tá? O LI é 21. E o limite superior foi o 35, né, o valor maior. E eu coloquei em rol, porque está em ordem crescente, beleza. Aí depois, amores, olha só. Qual que é a amplitude total, né? Qual que é a amplitude total dos meus dados aí? É só eu pegar o maior menos o menor, né? Olha o exemplo aqui, ó. Limite inferior foi 21, limite superior foi 35. A amplitude total, ou range, que é esse R aí, né? Esse R aí, ó, a amplitude total, é igual a 35 menos 21, que é igual a 14. Bacaninha, queridos? Então, esse é o range aí da minha tabela. Agora, o que é classe, né? Imagina que eu estou falando, por exemplo, ó, antes eu quero até dar um exemplo desse aqui, ó. Eu estou falando do salário de uma empresa. Salários aqui, ó. Aí, de vez em quando eu estou colocando cada saláriozinho, eu vou colocar faixas aqui, que eu vou chamar de classes, olha só. Por exemplo, vou pegar o pessoal que ganha de 1.000 até R$ 2.000, sei lá. Aí depois eu vou pegar de 2.000 até 3.000, e assim por diante. Quando essa barrinha aqui significa que o 2.000 entra no intervalo e o 1.000 não entra. Então, eu estou pegando todo mundo ganha mais de R$ 1.000 até 2.000. O 2.000 não entra aqui, porque é do 2.000 até 3.000. E assim por diante. Às vezes, o intervalo, né? Então, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, essas são as classes aqui, ó. Classe 1, classe 2, aqui, ó. É cada um dos grupos de valores em que se subdivide a amplitude total do conjunto de valores observados na variável. Que é o limite de classe? São os valores extremos de cada intervalo, igual aqui, ó. Limite inferior 1.000, limite superior 2.000, tá? Limite inferior desse intervalo 2.000, superior 3.000 e assim por diante, tá? Então, no caso aqui, ó, quando eu tenho aqui 75 e 85, quer dizer que o limite inferior desse intervalo é 75 e o superior é 85. Bacana, queridos? De boa? Aí, meus amores, olha só. Eu posso achar o ponto médio no intervalo de classe. É o valor que representa a classe para o cálculo de certas medidas. Na distribuição de frequência, como dados agrupados em intervalos de classe, considera que os dados se distribuem de maneira uniforme no intervalo. Sua fórmula é bem simples. Então, imagina, gente, se eu tenho um valor aqui, ó, 75, vou colocar 70, e aqui o 80, qual que é o ponto médio? Para achar o ponto médio, galerinha, eu vou chamar de xi aqui, ó, é só fazer 80 mais 70 dividido por 2. É a média desses dois aqui, tá? Então, aqui, ó, 80 mais 70 dá quanto? 150 dividido por 2, que é igual a 75. Então, o ponto médio do intervalo de classe é só pegar a média dos valores extremos, tá? Então, aqui, no caso, é 75. Bacaninha? De boas? Tranquilo? Ótimo. Agora, queridos, a brincadeira é a seguinte. Como que eu monto uma distribuição de frequência? Como é que eu monto uma tabela de distribuição de frequência? Então, vamos supor, tem os dados aqui já em rol, aqui, ó.
Coloquei em rol aqui já, 22, 22, 22, 22, 23, tudo em ordem, né? E aí eu tenho alguns símbolos aqui, ó. Esse símbolo FI, FA, o que isso quer dizer, hein, gente? Vamos aprender, ó. FI, FA, FR, FAR, né? O que ele quer dizer? Então, meus queridos, vamos pensar o seguinte. Quando eu penso em FI, é frequência simples absoluta. É o número de vezes que o elemento aparece na amostra, ou o número de elementos pertencentes a uma classe. Então, por exemplo, ó, quando eu penso no FI aqui do 22, eu tenho que ver aqui contar ó, quantas vezes ele aparece. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ó. FI aqui do 22 é 5, tá vendo? Qual que é o FI do 23? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 do 22, do 23. 1, 2, 2. Qual que é o FI do 24? Duas vezes também, ó. Qual que é o FI do 25? 1, 2, 3, né? 3 vezes. E assim por diante, né? Eu vou dar um pause aqui para preencher o resto e já vou para o FA já, que aí eu ganho tempo aqui no vídeo para não ficar contando aqui junto com vocês, tá? Mágica da edição, gente, agora, hein? Vou voltar já com tudo completinho na mágica do professor Luiz. Marca aí, queridos. Então, queridos, voltei com a mágica da edição aqui, né, queridos? E vocês vão ver que eu roubei, né? Eu tinha um 28 aqui, depois que eu fui ver, quando eu fui fazer aqui, né? E eu não tinha colocado aqui na tabela. Então, eu coloquei o 29 aqui. Então, o 29 aparece duas vezes, o 30 aparece 33 vezes, né? Então, aqui, ó, 5, 9, 12, 15, com 5, 20. São 20 no total. Essa é o FI, né? É chamado de frequência absoluta, tá, gente? O FI aí, ou só F, né? FI, frequência simples absoluta. É o número de vezes que cada um aparece, tá? Então, FI é frequência absoluta. Agora, o FA, a gente vai chamar FA aqui de frequência acumulada, tá? O FA aqui, frequência acumulada. Vou até ler aqui para vocês, ó. Frequência absoluta acumulada. É a soma da frequência absoluta da classe com frequência absoluta das classes anteriores. Não, confusão, professor. Não, é fácil. Quer ver o que você faz para frequência absoluta? Você vai ver quanto que tem até a classe que você está. Como assim, prof? Ó, aqui tem 5, né? Você começa com 5. Aí, no 23, você já tem quantos termos? Ó, você tem os 5 do 22 e mais 2 do 23, então você tem 7. Aqui te dá o valor, a frequência acumulada até o 23, ó, você tem 7. Não necessariamente é do 23, né? Tem 2 desse e 5 desse. Aqui você tem mais 2, então aqui vai ser quanto? 9. Acumulado até o 24. Então você pode falar, ó, até o 24 eu tenho 9. Até o 25 eu tenho quanto? Até o 25 eu vou somar 9 aqui, dá 12, né? Até o 26 eu tenho quanto? Ah, galera, eu vou somar aqui, vai dar 15. Ah, então até o 29, prof, 17. E eu, no último, vou ter que ter o total, né? Que vai dar igual a 30. Beleza? Essa é a frequência absoluta. Agora, o que é a frequência relativa? A frequência relativa, gente, é a frequência relativa ao total. Frequência relativa é relativa ao total. E geralmente a gente coloca em porcentagem. Você quer ver o percentual, né? O quanto que esse cara aqui, ó, significa do total. Então, por exemplo, você fala assim: ah, então tá. Como é que eu faço para achar a frequência relativa do 22? Eu tenho que pensar que eu tenho 5 22, num total de quanto? 20, que é uma divisão, tá, gente? 5 dividido por 20. Tá? Você dividir, não. Quem não lembra, pode pegar a calculadora, né? Pega a sua caixa e usa, mas claro, 15, 5 por 20 aqui, ó. 50 por 20 dá 2, um pouquinho de matemática básica, mas pode usar a calculadora, tá? Deve usar, né? Precisa muito da calculadora. Vai dar aqui 0,25. 0,25, que é a mesma coisa que o quê, gente? 25%, tá, gente? Então, aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ó, 5 sobre 20 é 25%. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Eu tenho 2 aqui, né? 2 aqui em 20. 2 em 20 é 10%, né, queridos? Aqui também vai ser 10%, né? Que é 2 de novo. E o 3, professor? Eu tenho que colocar o 3 em 20 aqui, ó. Que vai dar picado, né? 3 dividido por 20 aqui, ó. Dá picado não, né, gente? Ó, dá 0, tô doido. 30 por 20.
Ó, dá zero nada, né, gente? 3 por 20 dá zero, pessoal. Sabemos fazer conta não, gente. Ó. Dá 1 vezes 20, 20, né? Dá 0,15, que é a mesma coisa que 15%, tá? Se você fizer na calculadora, você vai dividir, olha só, pegar o 30, dividir por 20. Você vai achar na calculadora 1,5. Ó, mentira, gente, ó, fiz tudo errado, ó. Você vai pegar o 2, desculpe, meus queridos, você vai pegar o 3, né? E dividir pelo 20. Aí você vai achar 0,15. Vai multiplicar por 100 e já vai achar em porcentagem, que é igual a 15%. Qualquer dúvida na aula, a gente tira a dúvida aí também. Beleza, queridos? O outro aqui foi 3 também. Agora eu vou fazer a mágica da edição, né? E vou colocar os valores aqui. Só um minutinho, queridos. Então, amores, na mágica aqui da edição, aqui 26 são 3, né, é 15% do total, aqui é 2, é 10%, aqui é 15 de novo, e se você somar tudo, né, tem que dar a frequência relativa igual a 100%. Então, frequência relativa é o valor percentual de cada um dos elementos. Frequência acumulada relativa, essa é acumulando, né? Quantos por cento é o 22? 25. Até o 23, eu já tenho quantos por cento? 35, professor. Só somar os dois. Aí até aqui, ó, eu tenho 45. E até aqui, meus amores, 45 mais 15, né? Eu tenho 60%. Aqui eu tenho 75%, né, queridos? Aqui eu tenho 85%. E aqui eu tenho 100%. Beleza? Então, essa aqui são a maneira de você montar, né, uma tabela de frequência com frequência absoluta, frequência acumulada, frequência relativa e frequência acumulada relativa. Bacana? Depois, gente, na aula prática, eu vou ensinar vocês a fazer isso no Excel. Vocês vão ver que é bem bacana. Espero que tenham entendido aí, né? O que é a frequência relativa acumulada, essas questões todas aí. Agora, queridos, a gente vai ver uma partezinha chata, complicada aqui, que é o intervalo de classes, né? O que é o intervalo de classes? É aquela tabela, queridos, tipo essa aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, que eu tenho um intervalo aqui, né? Então, como é que eu faço essa escolha? Como é que eu penso nesse intervalo? O que eu faço para montar esse intervalo de classe, que é a parte, assim, mais dificilzinha? Então, primeira coisa que eu tenho que pensar no intervalo de classe, olha só, vamos pegar ele aqui, ó. Esse intervalo de classe aqui, ele tem quantos intervalos de classe? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como é que eu sei quantos intervalos eu vou querer ter? Então, tem uma fórmula, galerinha, que eu sei que o pessoal vai torcer o nariz, só que é só usar a calculadora, que é esse aqui, ó, que é para achar o K, que é uma fórmula de Stuggs. Nem sei se a pronúncia é correta, tá, gente? Depois eu vou pesquisar para falar bonitinho aqui. Mas essa fórmula é o seguinte: se você quer saber o número de classes que essa tabela vai ter, você vai pegar o número de dados que eu tenho na tabela, pegar o logaritmo na base 10, multiplicar por esse valor e somar com 1. Então, o que você vai fazer? Vai pegar na sua calculadora, Cássio, aí, vai achar esse botão aqui, ó, log, e vai, quando é o log, já é na base 10. Aí você vai apertar lá, né? 50, por exemplo, se tem um n igual a 50, tá, gente? O n é 50, 50 dados. Você vai pegar lá o 50, apertou 50. Depois vai apertar o log. Você vai achar esse valor aqui. Depois, você vai somar 3, multiplicar, né? Vezes 3,322. Depois que você multiplicar, você soma 1. Qualquer coisa, na aula, eu faço devagarzinho com você, até mostrando a calculadora, tá, queridos? E aí, fazendo essa conta igual, para 50 observações, vamos supor, você vai pegar o log de 50 na base 10, vai dar 1,699, multiplicar por 3,32 e somar com 1. Deu 6,6 essa conta, gente. Aí você sempre pega o maior inteiro, mesmo se der picado para baixo, deu 6,2, você pega o maior. Você quer um intervalo de classe que cabe todo mundo, né? Então aqui, ó, 6,6, eu vou pegar o 7. Mesmo se for 6,2, vai pegar o 7, tá, gente? Pega o maior inteiro aí. Beleza? Então você vai ter 7 intervalos. Bacana, queridos? Beleza, tenho 7 intervalos de boa. Agora, queridos,
Quanto, olha só, se eu vou ter 7 intervalos, né? O W, eu vou chamar aqui, né? O W, eu vou chamar de W o tamanho de cada intervalo. Tá, beleza? Eu vou chamar de W o tamanho de cada intervalo. Então, para eu saber o W aqui, não sei se vocês lembram, né, gente? Aqui, ó, esse R aqui, a gente viu lá em cima, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O R, quer ver onde que está o R? Amplitude total do intervalo, o range, é o nosso R. Então, para eu saber quanto que vai ter em cada intervalo, eu vou pegar a amplitude total, tá? Do dado todo e dividir por K. Vamos dar uma ideia aqui no exemplo. Olha só, queridos. Veja aqui. Qual que é o meu R aqui? Ó? Aqui eu fui do 17. O maior valor aqui que eu tenho, na verdade, eu até fiz um maior aqui, mas o menor valor é 19, tá, gente? E o maior valor que eu tenho é 53. Então, meu range aqui, ó, o R, é igual a 53 menos 19, que é igual a quanto? 34. Tá? Então, esse, né, os valores que eu tenho aqui, 34. Só que aí, a gente descobriu, a gente viu, né, que a gente vai dividir em 7 intervalos. Então, para eu saber o tamanho de cada intervalo, eu vou pegar 34 e dividir por 7. Essa conta aqui, gente, dá aproximadamente 5, dá 4 e alguma coisa, tá? Eu não, quer ver? Ó, eu vou até fazer a conta aqui na minha calculadora, vocês não vão ver, não. Deixa eu pegar a calculadora aqui para ver direitinho, para falar com vocês, ó. Vou pegar 34 e dividir por 7. Dá quase 5, né? Porque 35 daria 5, então aqui, ó, dividido por 7. Dá 4,8. 4,85, tá, queridos? Então, aqui, ó, essa conta aqui dá 4,85. Que aproximadamente, a gente tem que pegar o valor inteiro, né? Eu vou deixar 5, tá? Então, eu vou colocar sempre 5 idades aí, ó, do 17 ao 23, do 23 ao 29, eu vou colocando assim, de 5 em 5, tá? Então, é dessa maneira que eu vou fazer. Às vezes, ele até pega uma folguinha, né? Ele pegou 17 a 23, ele não colocou o 23, colocou ele aqui, né? Colocou até com 6 aqui, 23 a 29, só que o 29 não entra, e aí ele foi fazendo dessa maneira, tá? Ele colocou aqui 5 intervalos, a gente é bem livre aí, é só uma possibilidade, tá? Você podia inventar outra maneira, mas essa maneira é mais científica, né? É uma maneira mais usual de você construir a sua tabelinha. Beleza, queridos? Então, essa é a aula aí de distribuição normal. Oh, mentira, né? Estou lá na frente já. Essa aula aí de construção de tabelas, né? Que a gente vê aí no passo de hoje. Bacana, queridos? Muito obrigado aí por assistirem um vídeo. Até a próxima aula. Tchau!